Olá pessoal, aqui é a professora Priscila Lima e hoje a gente vai fazer a correção do simulado que a gente fez para o Ministério Público do Estado de São Paulo, na matéria de Geografia. Bom, vamos lá para as questões, falar para a gente aí, ó. Quinto no mundo em extensão, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, situado em uma larga faixa da América do Sul, com 4 fusos horários e pouco mais de 183 milhões de habitantes. O país em questão abriga uma grande diversidade natural e sociocultural. O português é a língua predominante, mas ali também se fala cerca de 180 línguas nativas, abrigando o verdadeiro caldeirão étnico-cultural. A partir da presença de povos indígenas, da chegada de colonizadores portugueses e de negros africanos trazidos à força para trabalhar como escravos. A eles se somaram inúmeros grupos de imigrantes de outras partes do planeta. Então, um trecho aí da Nova Escola e pergunta-se: o trecho supracitado faz referência ao Brasil, que, graças às suas dimensões continentais, apresenta variedade cultural e física. Quanto a isso, é possível afirmar. E vem para a gente aí as alternativas. Começando aqui então. A. Localizado totalmente no hemisfério sul. No Brasil predomina o clima tropical, que é destaque, por exemplo, no Cerrado, localizado exclusivamente na região centro-oeste, que é um domínio morfoclimático caracterizado por uma vegetação xerófila e um solo rico sobre planícies. Então, a letra A aqui já vai trazer vários erros que é importante que a gente aponte. Primeiro erro aqui, quando ele coloca que está localizado, vamos lá, totalmente no hemisfério sul. Então, colocou aqui, ó, totalmente no hemisfério sul. Enquanto que no Brasil a gente tem uma faixa, um pequeno pedacinho aí do Brasil, digamos assim, que está no hemisfério norte. Predomina o clima tropical. Essa informação aqui, ó, ok, correta. Que é destaque, por exemplo, no Cerrado. Podemos afirmar que o Cerrado tem o clima tropical? Sim, podemos afirmar que o Cerrado tem o clima tropical. Localizando-se exclusivamente na região centro-oeste. O Cerrado, nós podemos dizer que ele está localizado majoritariamente na região centro-oeste. E a alternativa traz algumas características aí do Cerrado. Vai falar que o Cerrado é um domínio morfoclimático caracterizado por sua vegetação xerófila. Ok, lembrando que essa vegetação xerófila é uma vegetação que vai se adaptar a momentos aí de seca. E um solo rico. Opa, então aqui também já é informação errada. O solo do Cerrado ele não é um solo rico, é um solo ácido. Principalmente, graças a outra informação errada aqui, ó. Está falando que é sobre planícies. Isso também está errado, na verdade é sobre planaltos. E por ter planaltos e alguns momentos de chuva, esse solo foi sofrendo muita erosão, deixando de ser rico e passando a ser um solo ácido. Então a gente já sabe aí que a alternativa A, ela está errada. Então vamos agora para a alternativa B. Alternativa B. Localizado totalmente no hemisfério ocidental, o Brasil é um país biodiverso, o que pode ser constatado, por exemplo, entre as diferenças de paisagem entre a Caatinga, onde a vegetação xerófila e baixa diversidade são grandes características, e a Amazônia, uma floresta ombrófila extremamente conservada e de solo rico, onde os planaltos cercam o principal rio da região. Então a gente já sabe aqui também que a alternativa B está errada. Vamos então achar cada um dos erros. Primeiro, a letra B começa assim, ó, localizado totalmente no hemisfério ocidental. Essa informação é uma informação correta. Quando a gente pensa em a localização do Brasil, pensando aí entre Oriente e Ocidente, Leste e Oeste, realmente o Brasil está totalmente localizado no hemisfério ocidental. O Brasil é um país biodiverso, certo? Que é inclusive o que o texto da questão já trazia. O que pode ser constatado, por exemplo, é a diferença de paisagem entre a Caatinga, onde a vegetação é xerófila, ok, realmente a Caatinga, lá no sertão nordestino majoritariamente, né, no sertão nordestino, é uma região aí onde o clima é semiárido, então a grande característica é a falta mesmo de chuva, é a pouca umidade, então a vegetação vai se adaptar. E vem um grande erro aqui, ó, acreditar que a Caatinga tem uma baixa diversidade. Não tem uma baixa diversidade. As plantas ali, elas foram se adaptando, os animais também foram se adaptando, mas é uma região rica em diversidade.
São grandes características. E aí ele segue para comparar aí a Caatinga e a Amazônia, que realmente são domínios, digamos assim, extremos, né? São bem opostos. Chama aqui a floresta amazônica de uma floresta ombrófila. Essa informação é correta. O que é uma floresta ombrófila? É uma região onde chove muito. Então, a característica ombrófila é uma região que chove muito. E aí vem um grande erro, extremamente conservada. Se você está atento aí às últimas informações, a gente vem percebendo aí que o desmatamento, que as queimadas na floresta amazônica, elas estão aumentando. Não é um fenômeno novo, mas são coisas aí que estão aumentando. E outras questões aqui, mais para frente, a gente vai conseguir trabalhar um pouquinho mais. Mas a gente sabe que não é uma floresta extremamente conservada. Esse desmatamento, seja aí pelo avanço da fronteira agrícola, seja pela questão da mineração na região, fez com que com essa vegetação, que esse domínio morfoclimático não seja mais totalmente preservado, extremamente conservado, como diz a alternativa. Outro erro, falar que o solo da Amazônia é um solo rico. Pelo contrário, é um solo pobre. Tanta chuva que nós temos nessa região vai deixando o solo da Amazônia pobre. O que faz aquelas árvores, que a vegetação mantenha a sua vida, é justamente o ciclo que a própria floresta vai fazendo. É o que a gente diz que a própria floresta alimenta a floresta. Onde os planaltos cercam o rio principal da região. Primeira coisa, qual é o rio principal da região? O Rio Amazonas. No entorno dos rios, principalmente no caso do Rio Amazonas, que é um rio grande, um rio mais largo, mais extenso também, o que nós temos são planícies, chamadas de planícies fluviais. Então o rio vai carregando aí sedimentos e os sedimentos vão se depositando ao redor aí do rio. Então isso é uma característica de planície. Lembre-se, planície está associada ao processo de sedimentação, enquanto que o planalto está associado ao processo de erosão. Temos planaltos no domínio amazônico? Temos planaltos no domínio amazônico. Temos depressões, mas em torno do rio, a forma de relevo que nós vamos ter é a forma de relevo planície. Então, também está errada a letra B. Vamos lá. Para a letra C. Banhado por 2 oceanos, o Brasil apresenta uma longa faixa litorânea, onde destaca-se o domínio Mares de Morro, marcado principalmente pelo clima tropical e a floresta atlântica, que desde o processo de colonização sofreu forte desmatamento. Essa alternativa é aquela alternativa bem pegadinha mesmo, porque você lê e aparentemente está tudo correto. Entretanto, a letra C apresenta um erro aqui bem significativo, bem no começo da alternativa. Quando a alternativa C começa assim, ó, banhado por 2 oceanos. É nesse momento que a alternativa se torna errada. No caso do Brasil, nós temos apenas um oceano, que é o Oceano Atlântico. No demais, a alternativa está perfeita. Mares de Morro, que é justamente aqui o domínio morfoclimático onde nós, em São Paulo, estamos. Seguindo aqui para a próxima alternativa, sendo cortado por 2 paralelos importantes, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, no Brasil encontramos 3 padrões climáticos, o equatorial, tropical e subtropical. Destaca-se a longa faixa de transição entre os domínios morfoclimáticos, faixas essas que estão presentes em todos os climas brasileiros. Se a gente analisar aqui, ó, o mapa de domínios morfoclimáticos, a gente consegue perceber muito bem isso. A linha do Equador, mais ou menos aqui, e o Trópico de Capricórnio, mais ou menos nessa região. Essa faixa é a chamada faixa de transição, ou seja, cada um aí dos domínios morfoclimáticos, para que você saia de um padrão e vá para o outro, existe essa faixa de transição. É o que a gente sempre fala. Se você esquentou uma panela, por exemplo, antes da panela ficar fria, ela fica morna. Então, essa faixa de transição seria esse morno aí da nossa panela. Localizando aqui no mapa, nós temos aqui o domínio amazônico. Nós vamos ter aqui a Caatinga, o nosso Cerrado, Mares de Morro, Mata das Araucárias e as pradarias, que também podem ser chamadas de pampas.
É muito importante que você tenha esse mapa em mente. Em outras questões, a VUNESP, ela já associou aí a questão, a localização no mapa. Então, ela trazia as características de um dos domínios e perguntava para você, numerava, né? Numerava os domínios e perguntava, aquela descrição estava associada a qual tipo de domínio. Então, é muito importante que esse mapa aí esteja em mente, tá? No caso do Brasil, a gente vai ter uma predominância aqui, ó, nessa região do clima tropical, essa região do clima equatorial, destacando essa região aqui que ela é tropical também, mas a Amazônia no geral toda é equatorial, e aqui abaixo do trópico, a região do clima subtropical. Então, podemos ver que a faixa de transição, ela, sim, ela ocupa todos os climas aqui do nosso país. Então, a alternativa D seria correta, mas vamos aqui ver o que torna a alternativa E errada. Em razão de sua vastidão territorial, das características morfológicas e das condições favoráveis de pluviosidade, o Brasil tem um dos maiores complexos hidrográficos do mundo, apresentando rios com grandes extensões, larguras e profundidades. Foge a essa regra o Rio São Francisco, que apesar de favorecer a fruticultura, é considerado intermitente, graças à aridez da Caatinga. Nessa alternativa, toda essa parte aqui, ó, do início da alternativa, é perfeita. Ela vai realmente colocar as características aí da hidrografia do Brasil. Entretanto, quando a alternativa fala que o Rio São Francisco é um rio intermitente, está errado. A questão ela acaba querendo confundir mesmo, a alternativa acaba querendo confundir mesmo o candidato. No caso da Caatinga, que é onde boa parte do Rio São Francisco estará cortando, a maior parte dos rios são intermitentes. Entretanto, o Rio São Francisco ele é um rio perene. No demais, a alternativa está totalmente correta. Então, resposta correta, a letra D. Próxima questão. 2. Em 30 anos, mais da metade da população mundial sofrerá as consequências de uma natureza gravemente ferida. Um amplo estudo modelou que os diferentes ecossistemas e processos biológicos oferecem hoje aos seres humanos e o que poderão lhes dar em 2050. Eita, vou voltar aqui, tá? Que eu travei. Pode voltar nessa questão mesmo. Beleza. Questão 2. Em 30 anos, mais de metade da população mundial sofrerá as consequências de uma natureza gravemente ferida. Um amplo estudo modelou o que os diferentes ecossistemas e processos biológicos oferecem hoje aos seres humanos e o que poderão lhes dar em 2050. Por diversas causas, a maioria antropogênicas, processos naturais como a polinização dos cultivos e a renovação da água reduzirão sua contribuição ao bem-estar humano. Então, a matéria aí de outubro do jornal É o País. Quanto aos problemas ambientais, podemos afirmar. Então, letra A. Um dos grandes problemas ambientais no Brasil é o desmatamento na Amazônia, que, somado ao aumento das queimadas, vem roubando a cena nos noticiários nacionais e internacionais, tornando-se pauta geopolítica. Tal problema está relacionado ao processo de urbanização, bem como aconteceu em outras regiões com a abertura de rodovias e demais construção de infraestrutura. Então, a alternativa ela começa aí já te levando para um campo de conforto. A letra A vem trazendo uma realidade que está extremamente explícita aí nos noticiários atualmente, que é uma realidade. Entretanto, quando a alternativa ela vai explicar aí para a gente qual é o motivo desse desmatamento, aí a gente encontra o erro. Quando ela coloca assim, ó, tal problema está relacionado ao processo de urbanização. O desmatamento e o processo de urbanização, isso existe no Brasil? Sim, existe no Brasil, mas não na região da Amazônia. Na região da Amazônia, o desmatamento ele está muito mais associado ao avanço da fronteira agrícola, nós falaremos em outra questão aqui de uma forma mais profunda, e também à exploração de minérios. Então, não está relacionado à urbanização. Quando a alternativa coloca assim, ó, bem como aconteceu em outras regiões com a abertura de rodovias e demais construção de infraestrutura. Isso existe? Sim, existe. Existe um desmatamento para que seja feito rodovias e, consequentemente, um processo de urbanização?
existe, mas não é o principal motivo, como ela coloca, a alternativa coloca, para o desmatamento na Amazônia. Aconteceu em uma pequena escala, que isso é um grande padrão brasileiro mesmo. Se a gente pegar durante o processo de industrialização, como outra questão vai estar abordando aqui também, para que as pessoas tentassem se desconcentrar aqui próximo ao litoral, da região sudeste, o Estado investiu em obras de infraestrutura, né, construindo aí rodovias e, consequentemente, foram surgindo núcleos urbanos em torno dessa rodovia. Mas não se aplica à Amazônia. O principal motivo para o desmatamento e queimadas na Amazônia está relacionado à produção agropecuária ou à extração de minerais. Alternativa B. A poluição das águas e dos solos merece um grande destaque no Brasil. No primeiro caso, atualmente, as manchas de petróleo no litoral nordestino é um exemplo importante e pode ser somado à contaminação de águas subterrâneas por agrotóxicos. Para a segunda situação, destaca-se o chorume, oriundo de resíduos sólidos em aterros sanitários. A alternativa B também é aquela alternativa meio certa. Como assim? Ela começa tratando perfeitamente um tipo de degradação que nós temos no Brasil. Um dos grandes problemas que nós temos no Brasil é a poluição das águas. E aqui ela faz um destaque bem atual, que é quanto o derramamento de petróleo, né? A poluição, as manchas de petróleo que estão sendo encontradas no litoral nordestino, desde o início aí de setembro. Até aqui, perfeito. Somada à contaminação de águas subterrâneas por agrotóxicos, também perfeito. Entretanto, quando a alternativa vai falar dessa segunda questão aqui, né, que seria a poluição dos solos, e tem um erro muito grande. Porque ela diz assim, ó, que destaca-se o chorume oriundo de resíduos sólidos em aterros sanitários. A alternativa estaria correta se ao invés de usar aterros sanitários fosse usado lixão. Qual que é a grande diferença entre um e outro? No caso do lixão, o resíduo sólido, né, o lixo aí, ele é despejado no solo sem nenhum tipo de tratamento. Então, joga o lixo ali e pronto. Aí sim, o derramamento do chorume vai fazer com que o solo fique contaminado. No caso do aterro sanitário, de forma bem genérica, o solo ele acaba sendo preparado. Como assim? Uma camada aí de um plástico, né, uma borracha bem mais espesso, é colocado aí nesse solo para que o chorume não infiltre. Inclusive aqui próximo à nossa região, aqui no Centro-Sul, né, isso é muito utilizado, quando o aterro ele é utilizado, o metano oriundo desse aterro é usado para geração de energia. Então, o aterro sanitário é uma boa solução para os resíduos sólidos, não causando aí um problema no solo, como a alternativa leva a concluir. C. O espaço urbano apresenta problemas ambientais específicos, como as ilhas de calor, onde a temperatura média costuma ser mais elevada do que das regiões rurais próximas. Tal fenômeno, além de causar maior desconforto, aumenta as tempestades convectivas, que são as tempestades. Essa aqui é a nossa alternativa correta. Realmente, existe um fenômeno muito importante que é chamado ilha de calor, e essa ilha de calor, como o próprio nome leva a concluir, é uma região que ela é mais quente do que aquelas outras que a cercam. Por que isso acontece? Então, as causas, por que existe a ilha de calor? Com o processo de urbanização, né, você vai construindo aí o processo que a gente chama de verticalização, que é a construção de prédios, o asfalto que é feito, os mecanismos mesmo, né, os itens aí urbanos, eles acabam retendo mais calor, absorvem mais calor. Então, de um lado, eu vou introduzir aí materiais que pela cor ou pela composição química mesmo, retém mais calor, e vou estar desmatando, que é geralmente o que acontece no processo de construção de cidade. Isso faz com que a temperatura ela seja mais alta. Se a temperatura está mais alta, eu acabo também aumentando a evaporação, fazendo com que aquele ciclo da água ele fique mais intenso, gerando as tempestades nessa região. Então, a alternativa está perfeita. Vamos só entender aqui porque a letra D, então, está errada. Um dos grandes problemas ambientais é o efeito estufa, de origem totalmente, olha o que ele coloca aqui, ó, totalmente antrópica, que faz com que a Terra se aqueça, levando ao aquecimento global. Atualmente, as temperaturas médias globais da superfície são maiores dos últimos 5 séculos, pelo menos. Então, aumentou aí bastante. Nesse caso,
o que torna a alternativa errada é falar que ela é totalmente antrópica. O efeito estufa, ele é um efeito natural, que inclusive é o que garante aí que durante a noite, por exemplo, quando o sol não está irradiando uma parte aí da Terra, essa região ela não vai congelar, digamos assim. É aquele calorzinho que vai sendo acumulado durante todo o dia. Então, é um processo natural, que inclusive é o que garante, ajuda, né, a garantir a vida na Terra. A ação antrópica está fazendo com que esse efeito natural se torne mais intenso. Então, digamos assim, a Terra, né, está aqui, uma camadinha de ar em torno, nossa chamada atmosfera. Quando a radiação solar ela vai entrando aqui em direção à Terra, uma parte dessa radiação volta para o espaço e a outra parte ela fica retida. Essa parte que fica retida aqui é o que vai garantir que no momento em que não estiver o Sol, a Terra permaneça aquecida. Qual que é o grande problema? Com a emissão de gases, essa camada vai ficando mais espessa. Então, a quantidade de radiação que entra continua a mesma, mas a quantidade de radiação que sai é menor. Então, o que o ser humano está fazendo é aumentar o efeito estufa, que é natural, entretanto, está sendo potencializado pelo ser humano. A letra E, onde está o erro aqui? A chuva ácida é a precipitação com a presença de ácido sulfúrico, ácido nítrico e nitroso, resultante de reações químicas que ocorrem na atmosfera. Todas as chuvas são ácidas, mesmo em ambientes sem poluição. Por isso, chuva ácida não pode ser relacionado à ação antrópica. Quando ele afirma aqui, ó, que todas as chuvas são ácidas, é correto. Todas as chuvas realmente têm um pH ácido. Entretanto, a ação antrópica é que vem tornando essa chuva ainda mais ácida. Então, quando o ser humano aí, principalmente com o processo de urbanização, de industrialização, acaba deixando no ar aí, jogando na atmosfera mais componentes próximos ao carbono, né? Os gases aí poluentes, esses gases entram em reação com a chuva, tornando o pH ainda mais ácido, fazendo com que a chuva ácida ela ganhe maiores proporções. Então, o fenômeno chuva ácida não é simplesmente o pH da chuva estar ácido, é um pH mais ácido do que o normal. Então, a alternativa correta, como a gente já tinha dito, alternativa C. Questão 3. O Diário Oficial da União traz nessa quarta-feira, dia 28, a mais nova estimativa da população brasileira, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com os dados, o país já conta com mais de 210 milhões de habitantes, quantidade superior aos 208 milhões registrados em 2018. O número atualizado, ele vai colocar esse número enorme para a gente aí, para provar que é mais que 210 milhões. Beleza. Primeira coisa, já quero mostrar aqui na questão para vocês, uma tentativa de induzir ao erro. Cuidado. Tá? Ele está falando aqui que a nossa população aumentou. Realmente, a população aumentou. Mas vamos prestar atenção no perfil dessa população. Por que essa população está aumentando? É justamente sobre isso que a questão é o que a questão vai estar abordando. Então, aí, letra A. Na divisão por regiões, a mais populosa é a região Sudeste, seguida pelo Nordeste, Sul e Norte e Centro-Oeste. Apesar do aumento da população absoluta brasileira, pode-se afirmar uma queda na taxa de fecundidade. Então, agora aqui, já de primeira, encontramos a nossa alternativa correta. É muito interessante que você perceba um padrão que é fundamental. Aí isso serve para todas as provas da VUNESP que tem esse conteúdo de geografia, tá? Que fala sobre a população brasileira. É um padrão muito importante que a VUNESP gosta aí de estar repetindo. A população brasileira aumentou? Sim, a população brasileira aumentou. Mas isso não está relacionado ao aumento da taxa de natalidade. Ou seja, a população não aumentou porque está nascendo mais pessoas. Pelo contrário, a taxa de fecundidade ou a taxa de natalidade aí, que a VUNESP pode trazer para você, está tendo uma queda. Então, você, na hora que for fazer a sua prova, tem que levar esse padrão em mente. Taxa de natalidade, a taxa de fecundidade no Brasil está diminuindo. Graças ao processo de urbanização no Brasil, então a gente sabe que na cidade a tendência é que as pessoas tenham menos filhos. Graças aí ao modelo, né, que o Brasil
acabou criando aí para controle de natalidade, que é por meio dos contraceptivos, graças também à inserção da mulher no mercado de trabalho, que faz com que tenha menos filho, que leve mais tempo, né? Demore mais, as mulheres estão engravidando mais tarde. Então, é uma mudança nesse padrão da população. Professora, se está nascendo menos, se a taxa de natalidade está diminuindo, se a taxa de fecundidade está diminuindo, por que que o número da população total aí no Brasil, a população absoluta brasileira, vem aumentando? Porque da mesma forma que vem diminuindo aí a taxa de natalidade, a expectativa de vida, ela vem aumentando. Então, o brasileiro, ele vem vivendo mais. E por viver mais, essa população acaba aumentando também. Uma outra consequência disso, que é importante que você leve aí para a sua prova, é que com essa mudança aí, nessa transição demográfica, o perfil etário brasileiro também está mudando. Nós temos hoje uma diminuição na quantidade de criança e um aumento na quantidade de adultos e também na quantidade de idosos. A resposta certa é a letra A. Dá para a gente observar isso na pirâmide etária do Brasil. Então, se a gente pegar aqui a pirâmide etária de 2010, né, já aí sai uma nova pirâmide para a gente, ano que vem, ano de censo, a gente vai conseguir analisar essa tendência, perceber se essa tendência está ou não continuando. Tudo indica que sim, né? As pesquisas recentes indicam que sim. Então, se a gente analisar, essa parte aqui, ó, da pirâmide, é a parte que a gente chama de base da pirâmide. No Brasil, por enquanto, isso pode mudar, acima de 60 anos é considerado idoso, que é o que a gente vai chamar aqui na nossa pirâmide de topo. E o restante aqui no centro é o que a gente realmente vai chamar de centro da pirâmide. Beleza, mas por que eu preciso saber disso? A Unesp gosta muito de interpretação de pirâmide etária, então fica de olho. A base aqui, ela vai mostrar pra gente, olha só, a população de 0 até 19 anos. E aí a gente consegue perceber que essa base, ela vai ficando aqui, ó, mais estreita do que o centro. Perceba, essa geração aqui que está vindo, ó, de 0 até 9 anos, já é menor do que essa parte aqui de 10 até 19 anos. A tendência, então, é que essa base diminuindo, a nossa população comece a ter um perfil mais de idosos, mais de adultos. Isso significa que a taxa de natalidade e a taxa de fecundidade estão diminuindo. Para a sua prova, a diferença entre taxa de natalidade e fecundidade não é tão importante, mas só a critério aqui de conhecimento. Natalidade é o número geral de pessoas que estão nascendo aí, né? O cálculo é feito para cada 1.000 habitantes, e de fecundidade relaciona a quantidade de mulheres. Então, seria mais ou menos fecundidade, quantos filhos cada mulher tem, e taxa de natalidade, quantas pessoas estão nascendo no geral. Outra coisa importante para você observar é o topo dessa pirâmide. O topo também, ele vem crescendo. Esse topo aqui é o que vai mostrar para a gente a nossa população de idosos. Inclusive, uma das grandes justificativas aí para a reforma da Previdência, né, para os apoiadores da reforma da Previdência, é essa mudança no perfil etário do Brasil. Então, a população ficando cada vez mais idosa, a justificativa é que a idade para a aposentadoria também deve aumentar. Falando um pouquinho aqui sobre o centro é a nossa população adulta, onde majoritariamente, isso é importante, não é 100%, mas majoritariamente está a nossa população economicamente ativa. Ou seja, as pessoas aqui no Brasil que estão trabalhando ou então estão em busca aí do emprego. Sobre essa população, é muito importante perceber que a maior parte dessa população, ela está empregada no setor terciário da economia, ou seja, o setor de serviços e o setor ali de comércio. Então, é o setor que mais emprega no Brasil. Entretanto, é importante que a gente perceba aí um aumento, isso já faz um certo tempo aí no Brasil, do número de empregos informais, que é uma grande característica também aqui da nossa população economicamente ativa. Além dos empregos informais, hoje nós temos também os empregos intermitentes, ou seja, aqueles por contrato, né? Não aquela carteira assinada, mas por contrato. Outra característica que é importante, isso já é um pouco mais
profundo, mas vamos jogar sempre acima, né? É o que a gente chama de bônus demográfico. O que é o bônus demográfico? É um momento muito interessante para um país, economicamente é algo muito bom, que é quando a maior parte da população, então, no nosso caso aqui, o centro, a maior parte da população está no centro da pirâmide etária. O que mostra isso? Que a maior parte da população, ela está se sustentando, a maior parte da população, ela é economicamente ativa. Porque o que leva a concluir aqui, perceba, é a regra geral. É claro que vai ter exceção. Mas o que a gente pode concluir é que quando as pessoas têm aí menos de 19 anos, menos de 18 anos, elas ainda são sustentadas. Né? Os pais estão ali, os pais, os responsáveis, né, estão sustentando essa criança ou adolescente. E quando tem mais de 60 anos, a tendência é a gente acreditar que também é um sustentado diferente, né? Mas não são pessoas que estariam no mercado de trabalho, e sim aposentados. Economicamente falando, são os sustentáveis, né? São os sustentados aí. Enquanto que o centro, quando está maior, significa que tem mais pessoas trabalhando. Isso é o conceito de bônus demográfico. Ter mais pessoas trabalhando, né, sustentando do que sendo sustentado. Então, a alternativa correta aí é a letra A. Essas características são fundamentais para a sua prova, principalmente aí analisando a taxa de natalidade, taxa de fecundidade e a expectativa de vida. Leve isso para a sua prova, tá? Que a taxa de natalidade e fecundidade está diminuindo, enquanto a expectativa de vida está aumentando. Então, vamos aqui agora para a próxima alternativa, só para entender por que ela está errada. B, a maior parte desses mais de 210 milhões de habitantes concentram-se próximo ao litoral do país, o que pode ser explicado por um processo de colonização e, posteriormente, industrialização e urbanização, que fizeram tal porção do território a principal área de atração migratória, sendo o Nordeste o maior destaque desde os meados da década de 50. Quando ele coloca aqui para a gente o Nordeste, aí torna-se errado. Mas é muito importante nessa questão aqui fazer a leitura e a interpretação mesmo. Quando ele coloca aqui, o que ele está querendo dizer? O que o Nordeste é? Ele está falando que o Nordeste é a principal área de atração de imigrantes desde a década de 1950. Quando, na realidade, não é isso que acontece. Nós vamos ter um Sudeste atraindo mais pessoas a partir da década de 50. Porque a década de 50 marca uma intensa industrialização aqui na nossa região, tá? Aqui na nossa região, aqui no Sudeste. Lembrando que a indústria ela começa lá em 1930 a dar seus passos, mas a intensa urbanização a partir da década de 50, ali, principalmente 1956 em diante. Letra C. Só revisando então, o Nordeste até os anos 2000, uma grande área de expulsão, de repulsão, enquanto que a partir aí dos anos 2000, nós temos um fenômeno chamado migração de retorno, quando os investimentos aí, principalmente em indústria e infraestrutura no Nordeste, começam a ser mais intensos, e aí nós teremos pessoas voltando, migrando para o Nordeste. C. O Brasil vem passando por uma transição demográfica. Atualmente ainda no primeiro estágio, sendo evidente uma explosão demográfica no presente, graças ao grande crescimento vegetativo atual, potencializado pela chegada de venezuelanos e haitianos. Nessa alternativa aqui, o que está certo? Apenas falar isso aqui, que vem passando por uma transição demográfica. No demais, tudo está errado. Quando eu coloco esse primeiro estágio, isso aqui é uma grande mentira. O Brasil hoje encontra-se no que a gente chama de terceiro estágio. Tá caminhando aí para o quarto. O que é isso, professora? O primeiro estágio da transição demográfica é quando a gente ainda tem uma taxa de natalidade e uma taxa de mortalidade muito alta. Depois, o segundo estágio, a gente vai ter uma queda na taxa de mortalidade, mas ainda tem uma taxa de natalidade muito alta. Qual é o caso do Brasil hoje? No Brasil, a gente já teve uma queda na taxa de mortalidade e nós estamos vivendo uma queda na taxa de natalidade e fecundidade. Então, a nossa explosão demográfica, ela já aconteceu. A explosão demográfica acontece no segundo estágio, tá? Então, para quem estava aí nas aulas, a gente falava assim, que o crescimento vegetativo aí, vou fazer um desenho, acho que eu vou fazer aqui, fica mais fácil. O
crescimento vegetativo é como se fosse um cofre. Então, imagina que você tem um cofre ali. E de acordo com que você vai colocando as moedas, sempre, vamos colocar aí, sempre de R$1. É o que a gente chamaria da nossa taxa de natalidade. E sempre o que você tirar será chamado de taxa de mortalidade. Então, imagina a seguinte situação. Eu estou colocando lá no meu cofre, por mês eu coloco 50 moedas. E nesse mês também eu estou tirando 40 moedas. Então, se eu coloco as 50 e tiro 40, vai ficar apenas 10 moedas no meu cofre. Essa seria o primeiro estágio, onde está nascendo muita gente, mas também estaria morrendo. O segundo estágio, aí já é onde tem a explosão demográfica. Por quê? Lembrando lá, ó, segundo estágio, eu vou diminuir a taxa de mortalidade. Então, trazendo para o exemplo do cofre aí, seria colocar as minhas 50 moedas de R$1 e tirar apenas 5. O que vai acontecer com esse cofre? Vai estar cheio. Então, esse cofre aí, quando ele está cheio, é o que a gente chama de explosão demográfica. Isso já aconteceu no Brasil. O Brasil está passando por um momento onde a queda da taxa de natalidade faz com que esse crescimento vegetativo seja menor. Outro erro que a alternativa ali, ela deixa, ela vai associar o crescimento vegetativo com a chegada de imigrantes. Isso é um erro aí de conceito, porque o crescimento vegetativo ele associa apenas a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, o crescimento vegetativo não usa o dado de migração. Quando eu coloco aqui, ó. Então, isso errado. Letra D. A população brasileira vem passando por uma mudança etária significativa, onde o número de crianças vem diminuindo à medida que os adultos e idosos aumentam. Isso se deve à melhoria de vida no campo, políticas de educação e planejamento familiar, e à entrada maciça de mulheres no mercado de trabalho. O bônus demográfico brasileiro vem se concretizando e favorecendo principalmente a indústria, setor que mais emprega no país. Aqui nós temos alguns detalhezinhos que acabam tornando a alternativa errada. Então vamos lá. A população vem passando por uma mudança etária significativa, ok. Onde o número de crianças vem diminuindo, ok. Perfeito. Quando eu coloco aqui pra gente, melhoria da vida no campo, aqui é uma grande pegadinha. Porque a maior parte da população brasileira, ela vive hoje no espaço urbano. Então, simplesmente esse processo aí de saída do campo para a cidade já vai fazer com que a taxa de natalidade ela diminua. Tá? A grosso modo, qual a expectativa aí desses nascimentos? No espaço rural, acaba se tendo mais filhos, até porque a mão de obra ali acaba sendo associada a essa quantidade de filhos, tá? Enquanto que no espaço urbano, o filho já não vai ser essa mão de obra. O filho, a grosso modo, como eu disse, vai ser gasto, vai ser custo. Então, o processo de urbanização já faz com que diminua. Então, quando ele estabelece aqui que a melhoria de vida no campo, torna-se errado. Políticas de educação e planejamento familiar. O planejamento familiar, ele passa a existir no Brasil muito mais de forma instintiva, né? As pessoas vão para a cidade e percebem que o gasto é muito alto e aí precisa diminuir a quantidade de filhos. Essa é um pouco da regra geral. O que fez, né, o que está fazendo aí com que a população no Brasil passe a ter menos filhos, essa redução da taxa de natalidade e fecundidade, não são as políticas de educação, e sim os métodos contraceptivos. É assim que o Brasil controla a sua taxa de natalidade e de fecundidade. Outro erro aqui, ó, quando a alternativa coloca para a gente que o bônus demográfico, aquele conceito que nós já vimos, vem se concretizando, ok? E favorecendo principalmente a indústria, que é o setor que mais emprega. Errado. Indústria é o segundo setor da economia, enquanto aquele que mais emprega é o setor terciário. E a maior parte desses mais de 210 milhões de habitantes vivem em cidades, trabalhando principalmente no setor terciário. Isso se deve principalmente ao movimento migratório da atualidade, o êxodo rural. A alternativa começa de uma forma maravilhosa, certinho. Entretanto, quando coloca para a gente que o movimento migratório da atualidade é o êxodo rural, isso torna-se errado. O movimento atual, além da migração de retorno, é a migração que a gente chama de migração intrarregional. Até os anos 2000,
a maior parte da população, ela migrava entre as regiões. Hoje não. Hoje essa população, a maior parte dela, está migrando dentro da própria região. Inclusive, não é mais consenso que o melhor lugar para se viver seriam as capitais. Uma grande lógica que está se instalando hoje no Brasil é a busca pelas cidades médias. E aqui nós estamos em São José dos Campos, isso fica bem claro. Uma das alternativas, a lei falou para a gente sobre essa concentração. Isso aqui é muito importante. Perceba que a concentração da população brasileira se dá realmente próximo ao litoral. Isso aqui é através de processos históricos, né? A nossa colonização, ela aconteceu mesmo pelo litoral, né? Os portugueses chegaram e os ciclos econômicos foram se instalando justamente nessa região. Consequentemente, onde eu tenho empregos, né, um dos grandes impulsos aí para a migração, é onde eu terei a maior parte das pessoas. Um destaque que nós podemos dar aqui na região amazônica, né, aqui no Amazonas, é a Zona Franca de Manaus, que faz com que Manaus também seja uma região de alta densidade de povoamento. Tá? Só lembrando aqui, quando a gente fala de densidade, é a quantidade de pessoas por espaço. Tá? Então, aqui são espaços onde a gente vai ter muita gente por metro quadrado. Questão 4. Observe o mapa a seguir. Então, o mapa, ele vem aí sem falar para a gente especificamente o título e tudo mais, e vem estabelecendo algumas regiões de destaque. A leitura do mapa, somada aos seus conhecimentos sobre a produção agrícola do Brasil, permitem concluir que a. Os cultivos de café no Brasil expandiram de São Paulo para os demais estados em evidência no mapa. Então, segundo a alternativa A, esse mapa aqui seria um mapa da produção de café no Brasil. E aí a gente sabe que a produção de café no Brasil, na verdade, ela é concentrada nessa região. Principalmente ali no estado de São Paulo, Minas Gerais, sul de Minas. Então, essa é uma região que vai estar apresentando a concentração da produção de café. Então, a alternativa A está errada. B. O Brasil detém a segunda maior produção de cana-de-açúcar, perdendo apenas para a Índia. Produção essa que, desde a colonização, destaca-se em São Paulo. Parece que está lindo, maravilhoso. A alternativa aí é quase completa, né? Tanto se a gente pegar a alternativa A e a alternativa D, ela acaba aqui só complementando o Nordeste. As duas alternativas estão erradas. Não pela informação que vem na alternativa, mas por causa desse mapa. O mapa que nós temos que analisar para responder é esse mapa. E esse mapa não mostra, por exemplo, ele falou do Nordeste, não mostra o Nordeste em evidência. Então, a cultura que está sendo dita aqui, está sendo mencionada, a produção agrícola que nos interessa, não é a produção de cana-de-açúcar. A produção de cana-de-açúcar, o mapa que expressa isso, é esse aqui, ó, onde nós temos no Nordeste, extremamente concentrado, e aqui em São Paulo. Vem desde a colonização? Sim, vem desde a colonização. Entretanto, a questão quer saber a leitura do mapa mais os seus conhecimentos. Então, a alternativa B e D são eliminadas. O que vai sobrar para a gente aí? Cultivo da soja. Então, já fique em mente que essa aqui realmente é a produção de soja. Eu poderia chegar a essa conclusão conhecendo ou simplesmente lendo a legenda. Entretanto, duas alternativas trazem o cultivo da soja, tanto a alternativa C quanto a alternativa E. Então, vamos ver aí qual é a correta. C. O cultivo de soja, nativo de regiões quentes, ocupa o terceiro lugar entre os commodities brasileiros. Aqui nós temos dois erros importantíssimos. Primeiro, regiões quentes e terceiro lugar. A soja é o primeiro lugar em commodities brasileiros e vem de regiões frias. Logo, a alternativa correta é a letra E. O cultivo de soja introduzido no Brasil pela região sul, essa aqui é uma grande verdade. Então, a soja ela começa a ser produzida na região sul, se expandiu em direção ao centro-oeste e, atualmente, tal fronteira agrícola se expande para o norte e nordeste. Perfeito. Isso aqui, ó, é uma característica muito importante que você leve
para a sua prova. Quando ele está falando desse cultivo de soja, é um dos principais cultivos do Brasil. É uma das coisas aí que fazem girar a nossa economia. Então, a soja, ela começa sendo plantada na região sul, vai ser trazida aí para a região sul, vai passar por um processo que a gente chama de processo de tropicalização da soja, porque a região sul não apresentava aí um espaço, né, suficiente para essa produção. Lembrando que nessa região aqui, ó, nós já tínhamos outras produções, como o caso do café, a própria indústria, que já era muito forte, então não daria para competir. Vai se expandir para uma outra região do Brasil, por dois motivos, né? Primeiro motivo, a questão aí de povoar. Então, território vazio é terra de ninguém. Poderia, por exemplo, a Argentina querer invadir essa região e tomar para si uma parte do território brasileiro. Então, o primeiro motivo, Centro-Oeste, que era pouquíssimo habitado, continua sendo a região menos habitada do Brasil. A segunda, né, perdendo apenas para o Norte. Essa região aí, para ser povoada, ela vai receber a soja. Segundo motivo, o motivo realmente econômico. O Sul tinha um espaço limitado, a soja garante muito dinheiro para o Brasil. Na época aí, uma relação que o próprio Estados Unidos vai estar dirigindo, né? Que a gente chama de Divisão Internacional do Trabalho. Então, o Brasil vai ser responsável pela produção de matéria-prima, dos commodities, essa Divisão Internacional do Trabalho. E, para isso, a soja vai se expandir para o Centro-Oeste. Importante que isso vem hoje se expandindo também para o Norte e para o Nordeste do Brasil. Resposta correta, então. Resposta E. Por fim, a nossa última questão de geografia. Quanto ao processo de industrialização e indústria atual no Brasil, pode-se afirmar. Então, sobre a indústria brasileira. Letra A. Surgiu de maneira tardia, sendo considerado um programa de governo apenas na década de 50, com o governo de JK. Um grande problema aqui é quando a alternativa ela vai sustentar que programa de governo apenas na década de 50. Com o programa de governo, a indústria já surge a partir da década de 1930, com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas já tinha essa visão, né? Essa visão aí de substituição de importações. Então, vamos substituir a nossa importação. O mundo passava ali pela crise de 1929, né? O Brasil não conseguia mais exportar café como antes. É uma crise que já vinha desde a década de 20, e em 29 explodiu mesmo. Então, o Brasil vai adotar esse modelo a partir de 1930. Com o JK, a gente vai ter uma intensificação. Com certeza. O tripé ali econômico do JK, onde a gente vai ter uma abertura para as multinacionais, isso é muito importante. Entretanto, como programa de governo, surge em 1930. Letra B. Teve durante a era Vargas grande incentivo do Estado, principalmente para a produção de bens de consumo. A alternativa também começa de maneira perfeita. Mas quando eu coloco aqui para a gente que a indústria é para bens de consumo, torna-se errado. Porque, na verdade, a indústria que Getúlio Vargas estaria investindo é a indústria de base. A forte presença do Estado é uma grande característica, as estatais, que eram um grande programa de governo mesmo de Vargas, que era um governo bem nacionalista. Entretanto, a produção era de base. C. Vive, atualmente, um grande crescimento, principalmente pelo modelo keynesiano adotado. O que é esse modelo keynesiano? Isso aqui é o oposto. Eu vou colocar diferente ali, mas na verdade é o oposto do modelo liberal. O keynesiano é aquele modelo onde a gente vai ter um aumento do Estado. E não é isso que a gente observa atualmente, né? Então, a gente teve ali na década de 90 um governo neoliberal. O governo neoliberal aí oscilou, mas atualmente volta a ser a principal pauta no Brasil. Então, pelo contrário, a indústria no Brasil não vem crescendo tanto, né? Isso aí é mais um termo para atualidades, não é uma indústria que vem crescendo, muito menos é levada pelo Estado. A indústria hoje é levada pela iniciativa privada. Um grande exemplo disso é o aumento das privatizações, que é uma característica liberal e não uma característica keynesiana. Letra D.
Apesar do processo de descentralização pautado em incentivos fiscais, mantém o maior parque industrial na região Centro-Sul. Perfeito. Principalmente aqui na nossa região, na região Sudeste, próxima a São Paulo. Existe um processo de descentralização industrial? Sim, existe um processo de descentralização industrial. Como que isso vem acontecendo? O governo, através de incentivos fiscais, aí, redução de impostos, doações de terra em alguns casos, vai atraindo indústrias. Só que essas indústrias não chegarão mais em regiões, por exemplo, como a cidade de São Paulo, onde a terra ali, o terreno, ele já é muito mais caro. Acaba que vai descentralizando esse tipo de indústria, tá? Existe um tipo de indústria que ela não está sendo descentralizada no Brasil, que é o que a gente chama de indústria de ponta, aquela indústria que trabalha diretamente com tecnologia, cria, gera tecnologia. Então, essa é uma indústria que continua concentrada em regiões aí como o Centro-Sul, né, trazendo um pouco do conceito do Milton Santos, aquela região onde a gente pode falar que é técnica científica e informacional, né? O que é isso, professora? Imagina assim, você está em São Paulo. Provavelmente a velocidade da sua internet ali na Avenida Paulista vai ser uma. Se você vem, por exemplo, aqui próximo a nós, né, próximo a São José, para Jacareí, alguns lugares de Jacareí, Santa Branca, a velocidade dessa internet ela já diminui. Então, isso já mostrando para a gente o que seria mais ou menos esse espaço técnico, científico, informacional, essa influência, né, dessa técnica, dessa informação. Isso bem por cima. Então, considerando isso, uma indústria de ponta, aquela que trabalha diretamente com tecnologia, uma das coisas primordiais para ela vai ser acesso, por exemplo, à internet. Então, ela vai permanecer em regiões como São Paulo. Outros tipos de indústria acabam se descentralizando, tá? Mas mesmo com esse processo de descentralização, a maior parte das indústrias continuam na região Sudeste. Quando eu coloco aqui Centro-Sul, é uma outra forma de regionalizar o Brasil, tá? No caso, se a gente pegar aqui, seria a região Centro-Sul, Nordeste e a região Amazônica. Por fim, a última alternativa aí, só para a gente entender por que a E está errada, passou por grande descentralização nos governos militares, que tornaram os estados mais atuantes. Consequentemente, na Zona Franca de Manaus, instalaram-se várias estatais de produtos de base. Então, aqui nós temos vários erros. Passou por um processo, né, de descentralização nos governos militares, que tornaram o Estado mais atuante. No caso, o Estado ele vai trabalhar com a infraestrutura e não com a construção de indústrias, né, de empresas estatais. E os produtos que são produzidos, os produtos que estão na Zona Franca de Manaus estão muito mais relacionados à tecnologia, a eletrônicos, e não aos produtos de base. Então, aqui é um mapa, né, mostrando para a gente essa concentração de indústria. Perceba só que são os estabelecimentos fundados apenas após 1995 e continuam concentrados no que a gente chama aí da região Centro-Sul. Logo, a alternativa correta é a alternativa D. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês aí com essa correção e a gente se vê aí numa próxima aula. Tchau, tchau.